dia 8 de março de 2024. Nessa época eu ainda trabalhava na Avenida Paulista e, como era muito longe da minha casa, eu tinha que pegar uma linha inteira para chegar até lá. O porquê de eu estar falando disso? Desses pontos, dessas paradas do metrô, havia um túnel que, a partir dele, o resto da viagem inteira era dentro do túnel. Ou seja, eu não tinha mais internet, sinal para poder ver vídeos, esse tipo de coisa. Porém, nesse dia em específico, eu estava vendo vídeo no YouTube antes de chegar nesse túnel, quando eu recebo a notícia de que Akira Toriyama havia morrido, dia 1 de março, por conta de um hematoma subdural agudo, um tipo de sangramento que acontece próximo do cérebro. Logo depois de ver essa notícia, eu não acreditei. O criador do anime que mudou a minha infância, que me mudou como um homem, simplesmente morreu. Isso foi bem estranho para mim na época, ainda mais quando, antes disso, o criador de Yu-Gi-Oh! Havia morrido também de uma forma misteriosa no meio de um lago. Eu também não sei o que estava acontecendo, na verdade eu não sei o que está acontecendo atualmente. Gente tipo o Silvio Santos, esse tipo de gente morrendo assim do nada, faz parecer que você é muito mais velho do que você é. Ao lembrar que você via essas pessoas quando você era criança para simplesmente elas irem embora. 20 dias depois da morte do Akira, havia lançado um novo capítulo de Dragon Ball Super, o capítulo 103. O título do capítulo era Herança para o Futuro. Nesse capítulo estava começando a luta do Goku contra o Gohan, um transformado em um instinto superior e o Gohan no bestial, que ele havia adquirido no filme primeiro, já que os capítulos do Super Hero ainda não foram lançados, eu acho. Eu não tenho certeza. Mas enfim, no meio da luta, Gohan consegue ultrapassar a própria velocidade do instinto superior, impressionando a todos. Depois disso, Goku percebe que o bestial é parecido com a forma de lutar do Broly e pede para o Broly lutar contra o Gohan. No meio da luta, o Broly consegue controlar o Super Saiyajin dele, o que para mim é um grande problema, porque o Super Saiyajin descontrolado dele é um ponto positivo do Broly. E que tipo, se realmente quisessem que fosse controlado para o Broly, deviam ter construído melhor como isso acontecesse, não num capítulo aleatório, sabe? Porque, afinal de contas, o Broly não apareceu mais depois do filme dele. Ele só apareceu numas cenas do Super Hero. O que não é o suficiente para ele ter controlado o Super Saiyajin dele, o que é uma pena, na verdade. Logo depois disso, a luta entre o Broly e o Gohan anima todo mundo, então todo mundo simplesmente decide sair na porrada no Free For All. Tem uma coisa que eu não gosto nessa parte, é que não chamaram o coitado do Granola. O Granola é um cara muito gente fina, mano. O cara virou do bem. Os maus entendidos foram resolvidos. Então por que não chamaram ele? Tipo, eu sei que provavelmente quiseram fazer com que o capítulo fosse luta só de Saiyajins, porque tava o Goten, o Trunks, o Goku, o Gohan e o Broly. Mas, pô, o Granola pra mim também ia ser legal, ainda mais que ele só tem 2 anos de vida, provavelmente. Daqui 2 anos ele vai morrer, por conta do desejo que ele fez para as esferas do dragão. Depois de um tempo que acabou a luta, eles decidem voltar para a Terra, já que eles estavam no planeta do Bills. E eles reencontram o Piccolo. E o Goku ele fica logo animado, já que ele percebeu que o Piccolo está escondendo algo, que é o Piccolo laranja, só que o Piccolo ele fala que não está afim de lutar, já que ele vai buscar a Pan. E nesse momento o Goku fica confuso sem saber quem é Pan. Olha, eu não sei quem é que escreveu o roteiro desse capítulo, mas já mandou muito mal nessa parte, na minha opinião, porque é uma piada muito sem graça, que já ficou muito datada, sabe? O Goku simplesmente para de treinar na saga do, ele decide trabalhar pela família, fazer tudo. E por que ele voltou a ser idiota? Eu não entendo o que fizeram com o Goku. O Goku na saga do Cell é uma das coisas mais interessantes que eu já vi do personagem, porque afinal de contas, ele depois, quando treina com o Gohan, tem uns episódios que eu não tenho certeza se é filler, mas se for canônico é incrível, que é que ele para de treinar. E ele também pede pro Gohan parar de treinar, e eles decidem passar juntos, como uma família. Porque o Goku sabe que, talvez, a luta contra o Cell fosse a última da vida dele. Talvez ele morresse ali. E ele realmente morreu.
Então eu não entendi por que fazem essa piada ainda. Acho muito sem graça e patética, mano. Acho que talvez seja mais pra alegrar as crianças, mas acho que isso já acabou há muito tempo, né? Não precisa mais disso. Depois de toda essa idiotice, tem as melhores páginas desse mangá inteiro, na minha opinião. De todo o mangá, na minha opinião. O meu arco favorito é do Granola, por causa de algumas coisas específicas que eu acho que eu vou fazer um vídeo separado contando sobre esse arco. Mas essa parte final, sem balões de diálogo, simplesmente tudo em silêncio com as coisas acontecendo naturalmente, é tão bonito. Bem, eles encontram a Pan e a Pan pergunta pro Gohan quem era aquele homem. E o Gohan fala que é a avó dela, o Goku. Ela fica meio. Não gosta, não vai muito com a cara do Goku e tenta dar uma porrada nele. Só que, como a gente sabe, o Goku é mais bravo do que ela. Então ele consegue defender facilmente. Mas só de ver aquele sorriso dele, ela já percebeu que é uma pessoa boa. É o cara gente fina, é o cara tranquilo, não tem jeito, mano. O cara pode ajudar na voadora, né? Então o Goku e a Pan começam a postar uma corrida para ver quem é que chega em casa primeiro. E quando eles vão embora, uma mensagem final é dita no final desse capítulo. Akira Toriyama Sensei, que publicou muitas obras na revista Jump, faleceu, com a notícia repentina do seu falecimento. Toda a equipe editorial da V-Jump está profundamente entristecida. Em homenagem aos grandes feitos do Sensei, expressamos nossa gratidão e, respeitosamente, desejamos que sua alma descanse em paz. Depois desse capítulo, só lançou mais um, que foi, pelo visto, o retorno, Dragon Ball Super com o Goten e o Trunks sendo heróis, mas isso não é importante. O importante mesmo é o que vai acontecer com o Dragon Ball. Bem, depois da morte do Akira, quem é que vai escrever, pelo visto, vai ser o próprio Toyotaro. E pelo que parece, o arco final vai ser do Black Freeza, que se tornou o vilão mais pica de todos. E também é uma pena terem reutilizado o mesmo vilão umas 3 vezes, mas fazer o que, né? Tinha lançado o Dragon Ball Daima, só que na época eu não tinha gostado tanto, e hoje em dia eu não gosto tanto da ideia de Dragon Ball Daima ser canônico, mas pelo visto não é canônico. Mas muita gente na época estava falando que era canônico, o que me deixou bem irritado, já que o Vegeta Super Saiyajin 3 e o Goku Super Saiyajin 4 foram coisas que me tiraram do sério, pensando em como que iriam fazer um retcon para colocar em Dragon Ball Super. Mas não, pelo visto não é canônico e é só mais uma direção que teve Dragon Ball, sabe? Tipo o GT e o Super, sabe? Então eu espero que continue assim, que não aconteça um retcon. Bem, pelo visto o Freeza, ele havia dito que ele tinha treinado numa sala do tempo que existia em outro lugar. Não literalmente a sala do tempo, mas tipo um local que funciona como a sala do tempo da Terra. Só que é muito melhor, porque ele mesmo disse que treinou por 10 anos na sala do tempo. E como o desejo do Granola em que Gadget se tornaria o homem mais forte do universo não se aplicou ao Freeza, já que ele estava em outra dimensão, isso faz com que o Freeza seja o ser mais forte acima dos protagonistas, esse tipo de coisa. Eu acho que ele só tá abaixo do Deus da Destruição, Anjo, esse tipo de coisa, obviamente. Eu me pergunto como é que vai funcionar esse arco do Black Freeza, porque afinal de contas o único inimigo que vai ter vai ser ele? Ou ele vai ter uma equipe que nem na Mexei, na saga de Namekusei, né, no caso? Algumas pessoas que eu consigo imaginar são os irmãos do último vilão que controlava o Gas, que eu esqueci o nome agora, mas eu vou mostrar ele na tela aí. Ele havia morrido pro Freeza, porque tipo, ele pediu um desejo que o Gas fosse o homem mais forte do universo. Só que aí quando o Freeza apareceu, porque ele literalmente mandou um zap pro Freeza, falando, então, eu vou te solar. Aí o Freeza foi e falou, ah é? Então pronto. Aí ele empalou o Gas e matou ele. Que aliás é umas... Cara, esse tipo de página em Dragon Ball Super com sangue é muito foda. Puta que pariu, muito bonito e insano, mano. E aí ele mata ele logo em seguida. Pra Lagarto ser retardado. Vai ter os irmãos dele no arco, provavelmente. E eu não consigo imaginar mais gente. Talvez o Cooler seja canonizado. Se o Cooler for canonizado, vai ser bem legal, na verdade. Que eu acho bem interessante ele e eu adoraria que ele fosse canônico. Bem, era isso que eu queria falar. Eu agradeço demais por ter assistido. E agradeço pelas 200 visualizações no vídeo de The May Cry. Valeu a pena ver aquela porcaria.
Então é isso. Agradeço demais. Tamo junto.